Oi pessoal, bom dia, aqui é Humberto Palma da Redesign. Primeiro agradecer aí a presença de todo mundo aqui no webinar. Dizer que é um prazer aí nosso poder trazer como essa ferramenta do Automation Hub da UiPath funciona. Obrigado por todos que conseguiram conectar aí. Vai estar aqui hoje eu, fazendo essa explicação. Vou começar aqui na parte mais teórica, aqui Humberto Palma, diretor aqui de serviços da Redesign. E vai ter comigo aqui hoje o Luan Quirino, que é o nosso desenvolvedor especialista aí também no Automation Hub. Ele vai me auxiliar aqui na parte mais técnica, pilotando ali um caso de uso e alguns exemplos práticos bem legais que a gente bolou aqui na sequência, tá? Então, obrigado mais uma vez e vamos começar. Coisas, né? E aqui hoje essa oportunidade é um tempinho para a gente conhecer talvez outras vertentes da plataforma aí da UiPath. E a vertente que a gente vai estudar hoje aqui um pouquinho é a vertente que a gente chama de Discover, a UiPath chama de Discover, e a gente aqui no Brasil a gente chama de esteira pré-automação. A gente aqui na Redesign chama assim, tá? O que é a esteira pré-automação? É tudo que acontece dentro da empresa antes da automação estar lá em produção, lá no orquestrador. Quem já participou de COIs, ou quem já participou de projetos de RPA, ou quem está pensando em participar de projetos dessa maneira, começa sempre a pensar assim, legal, antes dessa automação estar lá bonitona, em produção, construída e etc. Cara, teve uma jornada aqui antes. A gente teve que pensar nessas automações, pegar ideias das áreas de negócio, priorizar qual automação que eu ia fazer, analisar para ver se essa documentação, se essa automação está documentada, entender esse processo, até começar a validar. Cara, vale a pena fazer essa automação? Essa automação, ela é uma automação que vai trazer retorno, ela responde a qual dores aqui minhas, etc., até que vai para a mão de um desenvolvedor construir. Então, o Automation Hub é essa peça central aí para capturar e gerenciar as oportunidades de automação. Então, assim, para a galera que está pensando, pô, eu quero ter RPA, eu quero ir para outras áreas, de repente eu já tenho, mas eu quero ir para outras áreas de negócio, o Automation Hub é uma peça fundamental para vocês conseguirem coletar o que é de mais nobre dentro de um projeto de RPA, que é coletar e responder às dores das áreas usuárias. A gente de TI, e provavelmente vários de vocês aqui são de TI, essa é a nossa missão número 1. Não tem muito jeito. A gente tem que responder e consertar e corrigir dores dos usuários. Então, se tem um cara lá do departamento de suprimentos ou do departamento de finanças, de logística, que tem uma dor, que ele faz hoje um processo super lento, moroso, apresenta risco para a companhia e, às vezes, ele não se sente à vontade, ele nem sabe, muitas das vezes ele nem sabe que a empresa tem uma ferramenta de automação que, a vida dele poderia ser muito, mas muito melhor. Então, o Automation Hub tem esse primeiro passo. Ele é a porta de entrada para a gente capturar as ideias das pessoas. A gente fala pra caramba de inovação, de nova era, trazer uma era digital para as companhias, mas se eu não escuto os caras, eu não crio essa forma colaborativa de ouvi-los, sei lá, às vezes o cara tá lá com uma ideia incrível lá na cabeça dele e a gente não tá sabendo daqui. A gente não tem como imaginar. Então, a gente vai ver como a gente captura essas ideias. E a gente vai ver também, para a esquerdazinha do meu slide aí, UiPath, Task, Mine e Process Mine, em outras oportunidades a gente vai olhar com mais calma o que esses caras conseguem também nos ajudar nessa fase de Discovery, tá? Não vai ser o foco de hoje, senão ia ficar muito extenso e a gente aqui não acredita quando a gente fala de 2, 3, 4, 5 ferramentas no mesmo dia, daqui a pouco no final tá tudo meio embaralhado na nossa cabeça. Então nós vamos focar aqui hoje no Automation Hub, mas é legal vocês saberem que a suíte de Discovery da UiPath é bem completa e a gente vai ter a oportunidade de falar mais coisas sobre elas no futuro, tá bom? Então, seguindo o Automation, falando diretamente do Automation Hub, qual é o grande sonho da galera que está trabalhando com automação?
é descobrir casos de uso poderosos. Às vezes a gente está ouvindo o cliente e o nosso ouvido já vai ficando mais treinado, né? Do tipo assim, pô, cara, eu tô aqui com uma ideia, cara, essa automação roda uma vez a cada o meu processo roda uma vez a cada semestre. Aí você fala assim, não, talvez isso não seja aqui muito foco do RPA. Ou o cara fala assim, isso aqui eu tenho que copiar dado de uma planilha Excel para outra. Aí você fala assim, também, talvez não. Ou é só fazer um relatório, aí você fala, pô, talvez não, talvez isso não sejam ideias boas. E, ao contrário, pensando no lado positivo, às vezes você começa a ouvir o cliente, aí você começa a falar assim, caramba, cara, 70% do tempo de 5 pessoas é fazendo essa ação, que você entra nesse sistema de back-office, você pega uma informação, pô, se você conseguir fazer isso, olha que oportunidade legal. Você vai liberar tempo, você vai evitar erro, você vai evitar retrabalho, vai evitar um risco A, B e C. Caramba, cara, que caso de uso legal. Pô, que caso de uso legal. Vamos aprofundar ele. E você só descobriu ele porque você deu a oportunidade do cara falar. Se o cara fica lá quietinho na dele e você fica quietinho na sua aqui, esse caso nunca apareceu. Legal? E depois que você dá voz pro povo, né? Depois que você começa a escutar a galera falando aí, e indo nas áreas de negócio e incentivando a galera a trazer ideias, começa a acontecer uma coisa bem legal, mas que é importante da gente saber lidar com isso, que é backlog. Daqui a pouco você vai olhar e vai falar assim, rapaz, surgiram aqui agora 15 ideias, 25 ideias, nossa, 30, 50, 100 ideias. Caramba, fiquei aqui em um mês que surgiu 100 automações para eu fazer? Será mesmo que a gente vai fazer isso aí? Sei. Precisamos pensar em priorização. Né? Então, o Automation Hub vai ajudar a gente pra caramba em relação a isso, a gente vai ver como. E depois, todo o trabalho, né? Todo o trabalho, vamos pensar aí nessa frente, nessa pessoa que está na frente da automação, ou esse COI, ou esse departamento, não importa quem você seja aí na estrutura sua, você vai precisar da visibilidade do que você está fazendo. Então, assim, você está à frente de uma iniciativa de automação e você vai precisar reportar métricas, você vai precisar justificar orçamento, você vai precisar mostrar o trabalho que você está produzindo. Até para que esse trabalho dê frutos em relação a outras áreas, né? Se de repente você começou um trabalho bem forte aqui na área de finanças e a área de suprimentos e logística nem sabe ainda o que você está fazendo. Legal, tudo bem, vou criar aqui métricas e visualizações para que quando eu vá lá na área de logística mostrar a suíte aqui que eu tenho de automação, eu já mostro, olha só, olha que legal que a gente está conseguindo fazer lá no time de finanças. Olha quanto de FTE eu já economizei, olha quanto de retorno financeiro eu tive com essas automações. Olha que interessante. Você acha que isso faz sentido para você? Cara, quando você mostra em gráficos, quando você mostra em números, isso ganha força pra caramba. Você sai do papo e vai pra prática, e aí isso começa a fazer muito sentido. Então, prover essa visibilidade também é uma das tarefas centrais aqui do nosso Automation Hub. E como benefício deles, né? Então, assim, benefício 1, gerenciamento centralizado. Você tem todas as iniciativas dentro do mesmo lugar. Ao invés de você coletar de uns caras daqui de um jeito, aí uma outra iniciativa chegou por e-mail, aí uma outra iniciativa, um gerente que coletou e aí uma tá no Word, outra tá no outro formato. Cara, você sai um pouquinho desse ambiente um pouco confuso e vem aqui para tudo no único local, gerenciado, organizado, com governança e etc. Isso é um primeiro ganho bacana. A segunda eu falei lá antes, né? Como é que eu vou priorizar? Eu vou priorizar quem? Vou fazer primeiro as automações de quem escalar o meu diretor primeiro? Talvez não seja a melhor decisão, né? Eu vou escalar como? Vou fazer... vou pegar o cara que colocou... A primeira ideia vai virar a primeira automação? Também, talvez não seja o melhor desenho. Então, eu preciso tomar a decisão de priorização baseado em alguma coisa, que normalmente está ligado à estratégia da empresa, né?
A estratégia da empresa, de repente, para esse semestre é X. Então, eu vou priorizar aqui minhas automações baseado na estratégia da minha companhia. O que vai fazer eu conseguir ter um alinhamento gerencial mais bacana. Outra, que é muito legal. A gente consegue começar a usar o Automation Hub em dias ou pouquíssimas semanas. Porque ela é uma ferramenta SaaS, o Luan vai mostrar daqui a pouco. Significa que é uma ferramenta que está na cloud lá da UiPath, não precisa instalar nada aí na sua casa, etc. Tá? Então, isso é uma coisa bem legal. E a gente tem templates pré-construídos. A gente vai mostrar os templates pré-construídos para vocês hoje. Então, assim, eu não preciso bolar aqui do zero uma coisa incrível, um formulário de assessment. Cara, já tem lá. Ele já tem uma série de formulários e uma série de KPIs e cálculos por trás bonitões que a gente vai fazer. Eu posso estendê-los, Humberto? Claro. Eu posso customizar os formulários? Claro, a gente vai mostrar isso. E eu posso fazer um monte de customização, mas a implantação, vamos chamar assim, standard da ferramenta é rapidinho. Dias, semanas, poucas semanas, 1 a 2 semanas a gente tem uma implantação aí no ar, tá? E o último benefício que eu falei, não adianta a gente ficar fazendo um trabalho incrível e não reportar isso, e não dar visibilidade disso. Então a gente vai mostrar os relatórios e dashboards aí legais para que essa iniciativa de automação, que às vezes possa ter começado tímida, né? Dentro da sua companhia, ela floresça, ela cresça e ela faça sucesso e essa plataforma, sei lá, consiga alcançar outras áreas de negócio e traga, de fato, uma mudança de paradigma, uma mudança de patamar dentro da sua companhia, tá bom? Então, esses são os benefícios principais que a gente enxerga, tá? A gente está anotando aí já as primeiras perguntinhas, tá? Então, a gente já vai, já aí, começar a falar sobre elas, tá? Já não, desculpa. Vamos esperar um pouquinho para o final, mas a gente vai respondê-las, tá? Vamos lá. Cultura de inovação. A gente fala pra caramba, a gente ouve esses gurus da internet falando, Vale do Silício, todo mundo curte, fala. Eu dificilmente vai encontrar aí alguém vai levantar a mão e falar assim, quem não gosta de inovação? É difícil, né? É um lugar comum, todo mundo curte, todas as empresas se dizem inovadoras, E o Automation Hub é um senhor espaço, um senhor degrau para a gente conseguir entrar e de fato começar de verdade, não só no papo, não só no LinkedIn, né, mas de fato começar a exercitar uma cultura de inovação na companhia. Então a primeira parte eu preciso fazer com que essas ideias que essa minha galera começou a ter sejam compartilhadas. Então, os funcionários vão se conectar lá e enviar ideias, compartilhar documentações, e a gente pode até bolar, dentro da ferramenta existe isso, uma parte de envolvimento e recompensa de funcionários. Não precisa ser recompensa em dinheiro, tá, galera? Mas recompensa dos funcionários que contribuírem com o programa. Cara, você está contribuindo com a comunidade de automação e inovação da sua companhia, tá? Então, a gente tem dentro da ferramenta um workspace, né, bonitão lá, já preparado, documentado, na nuvem, com backup, etc. Então, assim, por que não, né, com um local onde a gente vai armazenar essas informações? Então, assim, sabe aquele videozinho que você tem de um processo ou aquele Word que você já mapeou um pedaço do processo e etc. A gente vai ter esse local para guardar esses artefatos aí, para que a gente consiga colaborar com as pessoas. E essa palavrinha que tem no final aí desse slide, Task Capture, às vezes acontece o seguinte caso, o usuário fala pra gente assim, pô, eu conheço o processo de ponta a ponta. Aí você fala assim, pô, conhece, mas conheço, eu consigo entrar aqui na máquina agora, vamos supor que essa pessoa tenha o SAP e tenha o ServiceNow, como softwares dentro da empresa dele. Ele fala aqui, cara, eu vou te mostrar aqui. Aí ele entra no SAP, entra numa outra transação, clica numa outra tela, clica no outro menu, clica numa outra tela, aí ele entra no ServiceNow fazendo. Quando você olha, ele clicou em bacana, o processo parece ser muito legal, mas quando você vai ver, ele clicou em 125 lugares diferentes, em telas diferentes. Você fala assim, bacana. E agora, como é que eu documento isso? Então, o Task
Capture, o nome dele é literalmente perfeito, captura das tarefas. Ele documenta de forma precisa, inteligente e automática, filmando a tela desse usuário. Então, você fala assim, ô amigo, a gente daqui a pouco vai falar da usuária Luísa. Fala assim, Luísa, você vai começar a fazer o processo agora? Ao invés de eu fazer um vídeo, eu ligo o Task Capture e falo assim, vai lá, Luísa, manda ver. Faz aí o processo agora. E ela vai e executa essa tarefa, esse conjunto de tarefas que eu falei. Ao final, cara, já vai ter uma saída incrível documentada desse projeto. Sai um templatezinho no Microsoft Word aberto para edição, bonitão, que você depois pode até customizar com logo da companhia e etc. Com passo a passo. Sabe aquele processo chatinho de tirar print da tela, colocar uma setinha, colocar uma bolinha em cima, falou, clicou aqui, clicou ali. Isso acontece automaticamente no Task Capture. E o Task Capture está incluído no Automation Hub. Quando você faz o licenciamento do Automation Hub, o Task Capture já está aí para você utilizar. Então, por que não mais essa vertentezinha para você documentar processos dentro da sua companhia? Isso é uma mão na roda. Mas daqui a pouquinho, a gente, quando entrar na ferramenta, a gente vai mostrar que o Task Capture, além dele poder ser uma entrada para a gente documentar o processo aqui no Automation Hub, no futuro, se esse processo for de fato virar uma automação, o Task Capture pode acelerar o trabalho até do desenvolvedor lá na frente. Então, não é só uma saída no Microsoft Word, que já seria legal, mas ele tem mais do que isso, a gente vai ver, tá? E para a gente terminar aqui, estou terminando já para a gente entrar na parte prática. A gente tem dentro, como eu falei, daqui a pouco a gente vai ter uma esteira. Essa é a intenção. As automações vão começando a entrar como se fosse uma fábrica, né? Eu estou coletando ideias hoje, e essas ideias que eu estou coletando hoje, elas vão ser executadas talvez em fevereiro e março, mas agora em janeiro eu estou fazendo as que eu coletei em novembro. Então, eu preciso gerenciar essa pipeline. Eu preciso ter isso com visibilidade para eu saber, cara, quantas eu já coletei, quantas estão em revisão, quantas estão paradas nos gestores. E aí a gente tem uma questão, uma palavra mágica que todo mundo curte e toda empresa tem, que é workflow. O que é workflow? Cada empresa tem um processo, tem os seus ritos e tem seus controles internos e etc. Então, alguém pode falar assim, cara, aqui, Humberto, não complica não. Aqui alguém tem a ideia, o cara de TI aprova e aí começa a fazer. Legal, dá para fazer 2 níveis só. Ótimo. Se essa empresa se reporta assim, não tem problema. Pô, não, Humberto, aqui na minha empresa eu saio de um nível, passo pela TI, depois eu passo pelo gestor da área, depois eu passo pelo controle de segurança, para depois eu construir a automação. Então eu tenho 4 níveis. Dá para construir? Dá também. A gente vai construir o workflow que vocês precisarem. O Automation Hub está pronto para isso. Ele tem inúmeros níveis de workflow para a gente conseguir produzir a pipeline de automação refletindo como a sua companhia se comporta, tá? E depois a gente vai navegar ali por dentro. Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, a gente vai mostrar já na ferramenta como que a gente coleta uma ideia e como a gente começa a pensar em priorizar ela, tá? Então, vamos lá, Luan, já tá, aquece aí. Vamos começar já mostrar na ferramenta agora. A gente criou, pessoal, uma historinha, né? Para ir a gente mostrando as ferramentas e mostrando as funcionalidades, tá? Então a gente vai mostrar a Luísa Nascimento. Ela tá a fotinha da Luísa aí. Ela é uma analista de suprimentos de uma empresa qualquer, tá? E ela tem as responsabilidades lá dela. Ela é responsável pela parte de processo de requisição e cotação da companhia, tá? Então ela olha estoque, olha, pô, o estoque tá baixo, preciso requisitar mais, preciso cotar e etc. Ela tem esse papel aí importante na área de suprimentos, tá? E o que ela vai fazer aqui no webinar para a gente expor aqui a nossa ideia, tá? O que ela vai fazer? Ela vai utilizar um formulário, tá? A gente vai usar o formulário básico, e aí o Luan vai destacar aí as possibilidades de customização. Ela vai utilizar o formulário básico para descrever uma ideia. Ideia de automação baseada nas dores do processo atual. Hoje ela faz uma coisa lá que toma muito tempo do time dela ou dela,
e traz risco e não é legal, e a gente pode pensar, e ela tá... O pessoal trouxe essa ideia, Luísa, você tem alguma ideia bacana aí? Você quer inovar a sua área e tal? Ela falou, pô, cara, por que não? Vou colocar minha ideia aqui de automação e eu vou ver se isso faz sentido lá pro time lá de automação. Então, eu vou parar aqui o meu compartilhamento agora, vou jogar pro Luan. O Luan vai estar logado já na ferramenta com a Luísa. Ele vai mostrar isso aí. E a gente vai percorrer essas tarefinhas do webinar. E eu falo, Luan, beleza? Tô compartilhando aí já. Manda ver aí, Luan. Vou fechar o microfone aqui e você pilota aí, tá bom? Bom dia, pessoal. Essa aqui é a tela inicial do Automation Hub que a gente acessa através da Automation Cloud da UiPath. Como vocês podem ver aqui, o nome da ferramenta. Nós temos a tela inicial, algumas ideias já enviadas, e como vocês podem ver, eu estou logado aqui com o usuário da Luísa. A Luísa, que é responsável pelo estoque e inventário da empresa, ela tem uma ideia para poder ajudar ela a saber, itens para reposição no estoque. Então, nessa tela principal, ao acessar o Automation Hub, para que a Luísa envie sua ideia, compartilhe sua ideia, para que ajude nos seus problemas diários, ela só precisa clicar no canto aqui, onde está enviar uma ideia. Então, ao clicar no item de compartilhamento de ideia, a Luísa terá à sua frente um formulário onde ela vai escrever aqui as suas ideias. O nome da automação, registro de itens para reposição, por exemplo. Então, ela descreve o que essa automação deve fazer. E aqui ela irá selecionar a área de negócios a qual essa automação, qual esse processo faz parte. Aqui nós temos alguns já pré-definidos, mas eles são totalmente customizáveis em até 5 níveis de áreas. Aqui, então, nesse caso, nós teríamos um processo que seria de finanças, na categoria de inventário. Se descermos aqui, temos uma lista com várias categorias. Então, vamos escolher aqui inventário e selecionar a subcategoria de itens para compra, que seria justamente um processo de inventário, de fazer uma checagem de quais itens do inventário estão faltando para que sejam repostos. Toda essa área e todo esse formulário ele é extremamente customizável. Então, ela entraria aqui com seus pontos problemáticos que esse processo atualmente traz e o impacto negativo que ele causa. Por exemplo, não ter um item quando solicitado e tudo mais. Com essa automação, ela poderia já receber as notificações posteriormente para saber o que está faltando e o que precisa ser reposto. Então, nós temos aqui uma avaliação geral para que ela possa descrever o processo como ele é atualmente, para que os cálculos de KPIs para definir a prioridade dessa automação sejam feitos. Então, aqui nós temos algumas perguntas. A pergunta sobre as regras desse processo. Se esse processo tem regras simples ou se é um processo que precisa de várias tomadas de decisões. Então, com base nas respostas que tivermos aqui, um cálculo será feito por trás para poder trazer o potencial dessa automação. Então, temos uma pergunta que seria sobre a entrada de dados, se eles são totalmente digitais ou se podem vir a ter dados que são escaneados, que precisariam de uma leitura por OCR ou tecnologias parecidas. Nós temos uma pergunta sobre a formatação dos dados, se dados altamente formatados seriam como planilhas de Excel, tabelas de banco de dados, que seguem sempre um padrão, ou se pode ser texto livre, por exemplo, são dados que não seriam formatados ou não estruturados.
Aqui temos uma pergunta que seria sobre uma mudança que pode ocorrer no processo ou nos sistemas que são utilizados dentro dos próximos 6 meses, porque se for haver uma mudança muito grande em pouco tempo, né, talvez o processo não seja uma escolha boa para ser automatizado agora, e sim após aquela mudança. E aqui nós temos também uma etapa para poder fazer uploads de documentos relacionados a esse processo, como instruções detalhadas, né, o procedimento operacional, fluxogramas da tarefa, etc. E ao finalizar o preenchimento do formulário, ela terá que escolher um proprietário do processo, que seria a pessoa, né, responsável por fazer a avaliação. Nesse caso, né, nós escolheremos o Michel, que será o nosso analista de TI, o responsável pelo COI. Eu tenho aqui já preparado, né, uma ideia, né, que seria exatamente essa ideia de itens para reposição. Vou cancelar aqui. Retornar para a tela inicial, que seria essa ideia. Após a Luísa enviar a ideia para avaliação, ela vai nos gerar vai nos trazer essa tela aqui, onde temos as informações das perguntas que foram respondidas pela Luísa, né, e vai nos gerar um KPI de avaliação, né, que nos mostra o quão viável talvez seria automatizar esse processo. Então a gente tem aqui, né, uma pontuação que é gerada com base nas perguntas respondidas pela Luísa. Nós teremos aqui também uma aba para documentação, né, onde podemos incluir documentos, né, documentos capturados pelo Task Capture, entre outros. E se viermos na aba de colaboradores, né, nós teremos aqui, né, a Luísa, que foi a remetente da ideia, e o proprietário do processo, que seria o Michel, que é o nosso analista de TI. Bacana, Luan. Bacana. Eu ia pedir para você voltar para essa telinha aí, para a gente falar um pouquinho mais sobre o KPI. Não, desculpa, sobre. Perdão. Aí, joia. Então, pessoal, é o seguinte, ó, a Luísa preencheu a ideia, né? E aí, agora, apareceu aí um KPI de avaliação para a gente olhar, né? Então, tem ali pontuação da ideia, pontuação da prontidão, pontuação da adequação. Aí você fala assim, caramba, Humberto, surgiu ali 72, 50, 87, 72 de embaixo. Que parada é essa? Da onde saiu isso? Então, assim, o Automation Hub tem por trás, e a gente pode customizar isso, tá? Sem problema nenhum. Ele tem por trás já uma série de fórmulas pré-construídas, feitas pela UiPath, que a gente pode editá-las, tá? Onde, dependendo daquelas perguntas que a Luísa respondeu, a automação pode estar mais simples, ela pode estar mais pronta para começar, ela pode ser mais complexa, ela pode estar mais adequada ou menos adequada. A gente tem documentação completa para mostrar para vocês exatamente como ele chegou em cada um desses percentuais, tá? E se vocês, na hora que estiverem fazendo o formulário, customizando o formulário de vocês imaginarem assim, opa, eu tenho outras 3 perguntas que eu quero fazer, mas, Humberto, eu não quero só fazer essas 3 perguntas. Eu quero que essas perguntas influenciem nos meus KPIs de avaliação. A gente consegue editar as fórmulas, criar... Vamos pensar assim, a galera de TI aí. A gente consegue criar variáveis novas dentro das fórmulas, a capturar essas informações e fazer com que as fórmulas aí fiquem exatamente da maneira com que vocês acharem melhor. Nesse momento aí agora, a gente está olhando o standard da ferramenta, tá? Esse aí é o basicão, acabou de subir a instância de vocês na cloud, é isso aí que vocês teriam, mas a gente conhece em detalhes aqui na Redesign digamos, o por trás dos panos aí, para a gente conseguir customizar da maneira como vocês acharem melhor, tá bom? Legal? Então, assim, ali em cima ficou registrado pela Luísa, a data, e aí agora a gente vai partir para um segundo momento. Michel entrou na jogada aí, então o Michel é o nosso segundo cara aqui, nossa segunda persona. Ele é um analista de TI e ele é um analista que, nesse nosso exemplo aqui, ele é um cara
que participa de um COI da empresa. Humberto, então só dá para ter Automation Hub se eu tiver um COI? Não vejo assim, tá? A gente pode conversar sobre isso depois, mais detalhadamente. Mas nesse nosso caso aqui, exemplo, o Michel é o cara responsável pelo RPA e ele está liderando essa iniciativa, tá? Agora, quando o Michel entrar, a gente vai precisar perguntar para o Michel, o Automation Hub vai trazer isso, perguntas mais complexas para o Michel. Não adianta eu perguntar para a Luísa, com todo respeito lá ao usuário da área de negócio, fazer 1000 perguntas complicadas, tipo quais são os sistemas que você vai acessar, volumetrias e etc. E parte de perguntar coisas em relação a FTE, tempo de execução. Cara, não é a praia dela. E assim, não é responsabilidade dela saber isso. E outra coisa que a gente também tem como experiência, acho que todo mundo tem um pouco essa experiência, é assim, a gente quer que a Luísa inove, ela traga ideia. Se eu dou um formulário para ela que ela vai demorar 2 horas para preencher, numa boa, ela não vai preencher. Ela vai olhar o formulário, deve estar todo mundo, imagina, mas todo mundo tá balançando a cabeça, tipo eu aqui, ó. Se ela falar assim, toma esse formulário aqui, Humberto, para você preencher, e aí eu olho, tem 20, 30, 40 perguntas, eu falo, nossa, mano, tô com um monte de coisa aqui pra resolver, bicho. Não dá pra eu fazer isso hoje, não. E eu vou acabar não fazendo. Eu vou procrastinar, eu vou fazer depois eu preencho, chefe, depois eu mando uma ideia lá, chefe, e não vou fazer ideia nenhuma. Ou, de repente, eu teria 4, 5 ideias, eu vou acabar de preencher a primeira e eu falo, nossa, mano, tá bom, não vou fazer mais nenhuma. Então, a gente faz um formulário enxuto para que a ideia nasça, e depois a gente vai andando com ela na esteira. Então o Michel é esse cara 2 aí, a persona 2, que é esse cara que vai entrar agora, vai receber uma notificação, o Luan vai começar daí, vai mostrar assim, o Michel vai receber uma notificação falando assim, opa, surgiu uma ideia nova, ela está em revisão, precisamos aprimorar, aprofundar essa ideia, para saber se ela vai ser um RPAzão poderoso, ou nem tanto, quem sabe, para ver se a gente vai priorizar e aí vai começar a desenvolver ela semana que vem, ou quem sabe no segundo semestre. Então, o Michel vai ser esse cara responsável por avaliar a ideia. E aí, se você falar assim, pô, Humberto, mas aqui na minha empresa, o Michel, o meu analista de TI, não sabe preencher todas essas informações. Alguém vai poder ter essa ideia daqui a pouquinho. Quando eu começar, o Luan começar a preencher, alguém pode falar assim, cara, aqui eu precisaria ter um analista de TI e o gestor da área de suprimentos. Eu precisaria ter 2 pessoas ao invés de só o Michel. Dá para ser? Dá para ser também. Lembra do workflow que eu falei no início? Eu posso fazer, ao invés de ter da Luísa para o Michel e depois do Michel pro gerente, eu posso ter Luísa, Michel, eu posso ter um terceiro cara aqui que é o gestor, que não tem nesse nosso exemplo aqui de hoje, e depois vai para um 4º nível. Eu posso criar quantos níveis eu quiser, tá bom? Então, para simplificar hoje, o Michel vai fazer uma parte um pouquinho maior dentro do formulário. Luan, consegue compartilhar para a gente? Olha. Beleza, então, pessoal. Eu estou aqui novamente na tela inicial do Automation Hub. Estou logado com a conta do Michel, que é o analista de TI. Então, no momento que a Luísa enviar a sua ideia para a revisão, o Michel vai receber uma notificação aqui no cantinho. Então, a gente tem aqui a notificação mais recente, né? A automação registro de itens para reposição enviada por Luísa precisa de sua revisão. Então, vamos acessar a ideia. Então, nós vemos aqui a mesma tela, né, que a Luísa preencheu. Então, o Michel ele vai ter a tarefa de verificar os KPIs, a pontuação e as respostas da Luísa para saber se essa ideia realmente segue em frente. Analisando a ideia e vendo que é uma boa ideia para automação, o Michel vai aprová-la. E ao aprovar a ideia, ele vai ter a possibilidade de entrar com
uma avaliação mais detalhada. Se virmos aqui, aparece um novo KPI de avaliação que estará preenchido após as informações mais detalhadas com relação ao processo, né, sejam preenchidas. Então, a gente entrando aqui na edição da ideia enviada pela Luísa, nós teremos todas as informações já preenchidas por ela. Seguindo aqui. Reparem que agora o formulário ficou bem maior, né, Luan? Olha na esquerda agora o tamanho ali do formulário que ficou. De novo, galera, não é para assustar ninguém. Fica do tamanho que você achar melhor. Legal? Então aqui começará a avaliação detalhada. Então teremos aqui perguntas com relação a qual é o motivo principal para automatizar esse processo. Seria salvar custos, melhorar a qualidade, melhorar a produtividade. Então nós vamos selecionando, respondendo as perguntas com base, com uma base mais detalhada aqui. Se existem mudanças esperadas no processo ou nos aplicativos. Então a gente entra aqui com um perfil do funcionário de média de dias trabalhados por ano, média de horas de trabalho por dia, um custo total médio do funcionário por ano. Essa pergunta ela é opcional, porque pode ser talvez uma informação sensível, mas ela é muito boa para que a gente possa também fazer os cálculos de salvo de custo, então nós temos aqui também as perguntas sobre a volumetria, a frequência da tarefa, a média de volume, de atividade por dia ou por hora, a quantidade de funcionários que realizam esse processo. Temos aqui tempo de processamento, temos várias perguntas. Essa aqui eu também preparei, um formulário já preenchido, para que possamos seguir ali com a etapa do Michel. Eu vou cancelar aqui e vou abrir a ideia com esses formulários aqui já preenchidos. Vou retornar aqui à tela inicial. Eu tenho aqui uma ideia com o mesmo nome, que vai ter todas essas informações aqui. Após o Michel preencher todas as perguntas aqui da avaliação detalhada, nós teremos aqui os custos, as informações sobre volumetria, os FTEs necessários, o total de tempo necessário para realizar esse trabalho hoje por ano, informações sobre os picos do processo, quantidade de entrada de dados e tudo mais. Isso aqui é justamente para cálculo para o cálculo de complexidade do processo, e nós teremos aqui os aplicativos que serão utilizados, que são utilizados para a realização desse processo. Nesse caso aqui, como um processo de checagem de itens para reposição, nós teremos um banco de dados da Oracle e o SAP. Então, temos os benefícios esperados aqui, trazer agilidade e assertividade na reposição dos itens que precisam ser repostos no inventário. Então, se voltarmos aqui, depois de todas essas perguntas respondidas, as perguntas mais detalhadas, nós teremos esse novo KPI. Nós teremos esses novos KPIs de avaliação. Humberto, se quiser detalhar mais, estamos... Bacana. Obrigado. Então, esse gráficozinho, para o mouse em cima ali, Luan, por favor, do número. Esse cara aí começa agora a mostrar o seguinte: o quão forte e poderosa é o potencial dessa automação. Tá? Então a gente começa a ver o potencial dela ali, que está 99%, é calculado em cima desses valores. E aí a gente começa a ver benefício para a empresa, 2.231 horas. É simples de entender como ele fez isso. O Michel preencheu a volumetria. Quantas vezes esse processo acontece? Esse processo acontece 50 vezes por mês e ele demora 3 horas e ele envolve tantas pessoas. É meio fácil, né? Da gente começar a ir produzindo essas informações. Só que tem algumas outras que começam a envolver dinheiro, tá vendo? Benefício para a empresa, R$42 mil. Benefício por funcionário, 20 mil.
Então, dentro do Automation Hub, não precisa abrir não, tá, Luan? A gente tem uma área de parametrização muito completa, onde a gente consegue colocar informações, inclusive que são, às vezes, informações sigilosas, dependendo do nível que a pessoa tenha de autorização dentro do Automation Hub, ela nem vê, tá? Então, o que significa isso? Significa que lá por trás, eu tenho quanto custa a taxa dessa pessoa. Ora, eu preciso ter isso para chegar nesses indicadores financeiros que tem grana aí, né? Então, eu vou dizer lá por trás das customizações quantas horas úteis a pessoa trabalha por dia. Se engana quem pensa que é 8, né? Ninguém trabalha 8 horas úteis por dia, infelizmente. Todo mundo trabalha um pouquinho menos. Tem empresa que bota 6.8, empresa que bota 7.2, tem empresa que trabalha sábado, tem empresa que não trabalha, tem empresa e etc, etc, etc. Então a gente vai customizando essas informações, tá? Para fazer com que esse potencial aí, que vai daqui a pouco virar um business plan, daqui a pouco vai estar na frente de um diretor, de uma diretora para fazer a aprovação de budget. Então a gente precisa saber que esses valores aí, eles são confiáveis. E aí tem um número ali muito legal, que é benefício para a empresa, FTE. Então, a ferramenta calculou que para executar essa tarefa aí, eu preciso de 1.19 pessoas. Então, assim, não, uma pessoa full-time executando essa tarefa não dá conta do volume que ela representa no mês. Por isso que dá mais de um, né, galera? Dá para entender fácil aí. Então, nascem indicadores baseado nos formulários e baseado nessas premissas que a gente pode todas elas parametrizar. Todas elas são parametrizáveis em telinhas como essa aí. E dentro de uma implantação do Automation Hub, nessa que eu falei que é rápida, né, de poucas semanas, a gente vai entrevistar os gestores de vocês e vai imputar essas informações baseado em premissas de vocês aí, e elas vão ficar seguras aí na ferramenta. Humberto, seguras como? Eu só consigo entrar, né, nesses detalhes de parametrização se eu tiver um usuário administrador. Esse usuário da TI, esse usuário da área de negócio, que vai preencher os formulários, ele vai simplesmente fazer uso dos meus parâmetros, mas ele não vai poder ver os detalhes. A quanto custa a taxa da pessoa lá da área de suprimentos? Não vou ter a mínima ideia, e eu não vou precisar entrar nesse detalhe com essa pessoa. Uma outra coisa legal é que, como o Luan começou a preencher lá no início, lembra que a gente colocou lá finanças? Eu posso criar visões de recorte de segurança. Eu posso falar assim, cara, na minha empresa, uma filial não pode ver, de repente, a ideia de outra. Ou eu não quero que finanças veja a ideia de suprimentos, ou finanças não veja da área comercial. O jeito que você quiser fazer essa separação de segurança, a ferramenta possibilita que a gente faça. Então, tem empresas que são super abertas nesse sentido, falando, não, cara, aqui é um hub e vai ficar tudo misturado aí mesmo, e é para ser assim mesmo a minha iniciativa, ok. E tem lugares mais controlados, também dá para a gente refletir isso na ferramenta, tá? Então, no final, esses indicadores aí, daqui a pouco, eles vão sair desse mundo aqui do Michel, que é esse cara responsável aqui pelo COI, e eles vão precisar ir para uma aprovação final. A gente criou um processo de um workflow com 3 casos. Então, eu vou pedir para o Luan, na sequência, calma aí, Luan, não precisa fazer quando eu vou apresentar a próxima pessoa. Eu vou mostrar quem é a próxima pessoa no nosso desenho. Então, assim, o Michel acabou de avaliar essa ideia, estudou lá a viabilidade, a complexidade, preencheu toda aquela set de informações ali e enviou. Quando ele envia, quem vai priorizar? Quem vai falar assim, rapaz, que coisa boa isso aqui, vamos fazer, vou patrocinar essa ideia, ou não? Nesse nosso caso aqui, a gente criou uma figura de um gestor financeiro, tá? Responsável por finanças e compras. Basicamente, a gente imitou aqui o nome do Luan, então é o Luan Quirino aqui mesmo. Eu tentei imitar ali o avatar dele, não consegui muito.
E aí o Luan é o gestor financeiro aí. E o que ele vai fazer agora? Cara, uma ideia tá andando na esteira. Pensem numa esteira mesmo, numa fábricazinha. A ideia tá andando. Já tá agora já quase ficando perto de chegar na parte de desenvolver, do desenvolvedor chegar lá e botar a mão e construir. Então agora eu preciso que o Luan, gestor financeiro aqui, avalie os benefícios do ponto de vista de resultado. Eu não quero mais saber agora quantas horas, eu quero saber assim, do ponto de vista de resultado, ROI, quero saber retorno, quais riscos eu estou evitando aqui com essa automação, e eu quero saber de prazo. Luan, o Luan vai perguntar, ô Michel, isso legal, vou aprovar, mas isso aí é para quanto tempo? Eu não quero coisas para daqui a 3 meses, não. Eu quero, de repente, um quick win aqui. Eu quero coisa aqui para 2, 3, 4 semanas para frente. O que eu faço? Qual é o prazo disso? E aí eu vou e tomo uma decisão. Eu vou e priorizo dentro dessa visão de uma esteira maior. Eu posso ter várias Luísas, é provável que eu tenha. Eu posso ter alguns Michels dentro do meu time, é provável que eu tenha. E daqui a pouco, quando os gestores olharem, vai ser legal também isso, porque assim, faz sentido o Luan, que é um gestor financeiro, olhar as ideias que estão vindo lá da logística? Né? Nenhum. Lá da área jurídica? Não, nenhum. Então eu posso também criar controles aqui. O Luan vai entrar e vai falar assim, cara, qual é a minha praia aqui? Eu posso já deixar o Luan já, na hora que entra, eu posso pedir para ele filtrar ou já posso trazer filtrado. Ah, cara, o Luan logou, ele é o cara do financeiro. Então, na hora que o Luan for compartilhar a tela agora com a gente, já vai aparecer a tela do financeiro para ele filtrar. Então, a gente pode ir criando essa visão e fazendo com que essa esteira tenha governança também, tá? Então, Luan, você já está logado agora? Mostra que foi você agora. Sim. Lá no login. Como podem ver, agora eu estou como Luan Quirinho. Que é o chefe aí. Isso. Então, depois de todas essas etapas de preenchimento, né, no caso, de todo esse workflow, né, a Luísa teve a ideia, passou para o Michel achou viável seguir com ela e ele aprovou, né, ele preencheu com as informações detalhadas e aprovou a ideia da Luísa. Então, o gestor, além de ter todas as informações que já foram imputadas, tanto pelo Michel quanto pela Luísa, ele pode ter também, ele terá acesso também à análise de custo-benefício, que é onde justamente a gente fala sobre ROI e de custo, né, de implementação dessa automação. Então, a gente vai ter esses gráficos aqui que são gerados, né, automaticamente pelo Automation Hub, e o gestor, tendo um conhecimento maior ali também de toda a equipe, de todos esses custos, ao editar a análise de custo-benefício, ele pode entrar com informações que são referentes a datas e custos. Roberto, se você quiser complementar. Legal. Vai ter informação que vai estar na mão do gestor. Não tem jeito. Né? Quando começa, quando termina, qual é a estimativa, benefícios, refinamento de benefícios. A gente vai separando isso, como eu falei, e a gente vai colocando isso, as perguntas, a quem de direito. Então, o gestor aqui agora, a intenção é que ele chegue e veja, tem uma visão de priorização e ele vai, digamos assim, dar a aprovação final. E é importante pra caramba que ele tenha esses quadros, sabe? Por exemplo, esse quadro aí agora é muito legal. Estimativa ali do desmembramento ali. Então, como que é a automação hoje, com o humano sendo feito e como ela será depois da automação. Então, eu vou começar a entender quais são os ganhos de maneira clara. E aí, se vocês pensarem assim, caramba, mas o meu gestor de finanças tem pergunta aí que ele não sabe responder. Ok, a gente vai fazer o formulário o formulário de custo-benefício, as informações vão chegar aqui para o gestor já preenchidas por uma outra pessoa. Então, assim, a gente constrói o workflow, eu estou sendo insistente nisso, a gente vai construir o workflow da maneira com que vocês acharem melhor.
E aí, reparem ali, por exemplo, na parte de custo de execução, um pouquinho mais para baixo, vamos. A gente também tem, dentro das ferramentas, ali avaliações, inclusive, para a gente conseguir chegar a um business case, os valores estão todos aleatórios aí, tá? A gente precisa dizer assim, cara, quanto custa a ferramenta? Quanto custa o meu recurso? Quanto custa o meu desenvolvedor? Quantas licenças eu vou precisar? A gente vai precisar detalhar essas informações para que o gestor, na hora que entre aqui, ele veja a maior parte das informações já preenchidas, tá? E para que ele tenha uma visão agora final, de tomada de decisão. Então, nesse caso aqui, eu acho que tá ficando claro que entre o Michel e o Luan ainda tinha um pedacinho, a gente cortou por causa do tempo, tá? Mas ainda tinha um pedacinho que ainda tinha um pouco de perguntas meio viés de TI, antes que um aprovador final venha e faça essa visão. Então, é super tranquilo da gente construir, digamos, o fluxo que vocês precisarem, mas a gente queria dar essa visão da completude das informações que são imputadas e que são auditadas e controladas aqui dentro, porque no final, Luan, você pode ir já, por favor, lá no painel? Desculpa, antes aí, ó, nessa parte de custo-benefício, a gente já tem uns cálculos interessantes ali, quanto que custa essa automação antes de eu fazer, quer dizer, o humano fazendo, cara, isso custa R$43 mil por mês, e como é que vai ser depois os benefícios líquidos do primeiro ano, segundo ano? Isso eu estou olhando de uma ideia. Eu estou olhando essa ideia chamada registro de itens para reposição. Mas, quando eu for reportar um business case, eu muito dificilmente, meu business case tem uma automação. Eu vou chegar lá para provar budget, etc. Quantas automações você vai fazer? Uma? Não é normalmente como a gente trabalha. Normalmente a gente vai numa onda. E aí a onda vão ter vários. Então, lá dentro da minha visão de painéis, dentro do Automation Hub, eu consigo ver as automações em conjunto. Reparem que ali em cima eu tenho a minha área de negócio, eu posso falar assim, cara, eu vou ver todas as automações da companhia inteira? Não, né? Não faz muito sentido. Então eu posso falar, cara, eu vou querer fazer a minha visão aqui só da área financeira, de repente aqui, olha ali embaixo na categoria. Eu posso falar assim, cara, minha área financeira ainda é muito grande, cara. Eu quero ver só, vamos fazer uma visão aqui só de, por exemplo, de quantos a receber. E aí eu posso ir filtrando. É por isso que é importante lá na frente, lá atrás, quando a Luísa informou a ideia e ela deu aquelas informações, essas informações são possíveis agora da gente começar a exibir elas aqui em forma de filtro. Luan, você consegue botar aquela tela que tem uma visão mais completona? Perfeito. E aí agora eu cheguei numa situação aqui onde eu não estou olhando mais aquela da Luísa, eu estou olhando todas, e aí nesse nosso caso aí a gente só tem duas, tá? Por isso que estão essas duas bolinhas ali do lado. Imagine numa situação ali onde eu filtrei a minha área de negócio. Lembra que eu falei que o Automation Hub, as ideias chegam rapidinho a 50, 60, 100 ideias, e eu precisava ter um local para eu priorizá-las? Então, imagine esse gráfico agora aí, XY, tá? Quanto mais para a direita a bolinha, mais fácil essa automação é de ser construída. Então, naquela visão lá que o Michel preencheu dizendo que tem PDF, não tem PDF, tá tudo digital, vou fazer o OCR, tem quantos sistemas? O Automation Hub foi classificando a facilidade de implantação. Quanto mais para a direita, mais fácil a gente interpretou que ela é. Se a bolinha tivesse bem para a esquerda, tá escrito lá em cima já, né? Para ficar fácil de interpretar. Cara, mais para a esquerda aqui, com certeza o técnico que avaliou teria falado, ó, cara, tem bastante sistema, tem muitas regras, tá pouco documentado. E, rapaz, vai ser não estamos correr, a gente vai fazer ela, mas, ó, vai ser mais difícil essa, hein? Prazo, inclusive, vai ser um pouco maior, etc.
Nessa que a gente preencheu de exemplo, pô, é muito legal, ela andou mais para a direita, então ela é mais fácil, né? E quanto mais for para cima, se vocês olharem ali, está escrito o potencial da automação. O potencial está muito ligado à volumetria, tá? Tem outras informações, tipo risco, etc., mas a volumetria é a informação que manda aí. É uma automação que eu rodo uma vez por semestre? Potencial lá embaixo, né? Não é muito uma automação aqui poderosona que a gente vai arrebentar, não. Agora, é uma automação que roda a cada 20 minutos, 24 horas por dia, porque eu tenho minha esteira aqui de logística que roda, que manda documento e tal. Porra, eu tenho 12 pessoas que fazem essa automação hoje. Caramba, cara, potencial lá tá 100%, tá lá. Então a gente vai medindo aí, filtrando por área, tendo essa visão global de como isso funciona, né? Para que a gente consiga priorizar e começar a sair da esteira de pré-automação, sair do meu planejamento, sair dessa área e entrar na outra esteira que a gente já falou bastante, mas a gente pode criar outros eventos aí mais para frente para falar, que é a esteira de construção em si. Aí agora eu vou precisar que o analista de negócio desenhe lá o PDD, o SDD, e aí o desenvolvedor comece a testar, comece a construir, testar e etc, para a gente de fato ter daqui a pouco dentro do Automation Hub, dentro da plataforma da UiPath, as construções bonitinhas e trazendo resultado. Lá no final, estamos acabando aqui já, tá? Lá no final, tem uma seguinte situação muito interessante quando a gente começa a escalar muito. Luan, você consegue abrir o Automation Store? Aí. O que acontece? Quando eu começo a produzir um montão de implementações, né? A enxergar. A gente não tem nenhuma aí? Quando a gente começa a produzir um montão de automações, a gente começa a ter o seguinte: eu posso voltar no Automation Hub e declarar as automações que eu já fiz. Então, assim, eu já entrei no sistema A, já fiz uma automação que faz isso, eu entrei no sistema B, fiz uma automação que fez aquilo, eu já sei logar nesse sistema, eu já sei gerar relatório, eu já sei fazer não sei o que. As automações já estão passeando por um monte de coisas que mais à frente podem ser reutilizáveis. Isso é muito legal, porque eu começo a interpretar e eu começo a conseguir agilizar as próximas construções. Então, quando o desenvolvedor for começar uma automação do zero, ele pode reutilizar pedaços, e pedaços grandes, de automações que já existem. Isso é muito legal. E eu começo a conseguir dar visibilidade para a companhia do que eu já fiz, para evitar um pecado capital, que seria eu fazer uma automação 2 vezes. Então, uma área nova, né? A gente, por exemplo, uma filial nova dentro de uma empresa, a filial A já construiu essa automação. Cara, eu sou a filial B. Aí eu tenho uma ideia igualzinha. Olho lá, falo assim, opa, cara, que interessante, bicho. Já tem essa automação, já construíram. Então eu vou querer reutilizá-la aqui e eu posso olhar, inclusive, o documento ali, o Luan está mostrando aí, mostrar, inclusive, eu posso documentar, inclusive, no Automation Hub, o código mesmo lá da UiPath, tá? Do estúdio. Posso colocar o package ali dentro, para ele servir de backup e servir de repositório central, para que outros times de desenvolvimento, empresas muito grandes, implementações muito grandes, às vezes tem fábricas de implantação diferentes. Eu tenho um time que está, uma squad A que está implantando uma frente, uma squad B que está implantando outra, uma C que está implantando outra. Bacana, 3 squads diferentes. Então o Automation Hub está servindo de um repositório central para eu reaproveitar componentes de um projeto para o outro, sem com que eu preciso ter um desenvolvedor aqui gênio que entenda, conheça todas as automações. Então eu consigo ir reaproveitando, fazendo com que as construções fiquem ainda mais otimizadas. Tá bom?
Isso era que a gente tinha para mostrar hoje. Já estamos aqui, já estamos em meio-dia e 8. Eu vou dar uma pausinha agora e perguntar aí o Lucas e o time aí. Eu vi que eu só consegui ver assim que pintava assim, eu pagava umas perguntinhas. Lucas, se você quiser, tá com o nome de Felipe aí, mas é o Lucas, galera. Quiser falar aí as perguntas, aí na medida do possível, claro, na medida do possível, não só do tempo, mas do conhecimento aqui, eu e o Luan, a gente vai respondendo aí, tá bom? Se a gente for respondendo aqui, mais uma galera quiser perguntar mais coisas aí, fique à vontade também, tá? Beleza. A gente separou umas perguntas aqui, Humberto. Vou fazer aqui pra gente. O Enoch perguntou lá no começo como é que funciona a confidencialidade das ideias no Automation Hub e como ele fica na cloud da UiPath, como é que funciona? Quer responder essa, Luan? Pode ser. Então, Enoch, muito boa pergunta, tá? Como o Humberto bem citou também ali durante a apresentação, os usuários eles podem ser divididos por categorias ou por áreas de negócio ou por próprias empresas mesmo, próprias filiais dentro da empresa. Então, você pode definir níveis de permissões em que os usuários, os usuários que fazem parte apenas de uma área de negócio, que ele possa ver apenas as ideias daquela área, né? E sim, o Automation Hub ele está dentro da UiPath Automation Cloud e só pode ser acessado, né, por funcionários com contas e convidados, né, para tanto a Automation Cloud quanto para o Automation Hub. Os dados, tá, ficam no mesmo repositório criptografado de dados quando você publica ou as suas automações lá dentro do orquestrador. Então, dentro da cloud lá da UiPath, então, todos os dados, tanto em trânsito quanto os dados em REST, né, lá no repositório, os dados ficam criptografados e isso fica dentro do repositório da própria UiPath que você pode ter acesso, tá? Então, por trás é um serviço completamente SaaS, né, um software as a service, mas a gente tem vários detalhamentos de garantia de segurança que essa informação não vai ser vazada em nenhum sentido. E essa segurança que o Luan falou bem, ela é muito customizável, né? Então, assim, a gente pode colocar isso já dentro do repositório para ver quem pode acessar da minha companhia, quem pode acessar o quê, qual nível, quais níveis dentro do meu workflow. Isso também é bem resolvido e faz parte desse serviço de customização, vamos chamar assim, esse serviço de parametrização que a gente tem inicialmente na implantação, tá bom? Acho que o Enoch já deu ok aí. Fala, Felipe. Lucas, segue aí, por favor. Vamos seguir para a próxima, então. O Vitor gostaria de entender melhor como é que fica a questão do custo de sustentação no business case e gerado pela ferramenta. Gerado pela ferramenta, Vitor. E assim, lá naquela hora que o Michel estava preenchendo os recursos, a gente imputa ali, parametrizável, os tipos de recursos que vão estar envolvidos e as taxas desses recursos que vão estar envolvidos dentro do projeto. Então, a gente consegue colocar, por exemplo, que numa automação a gente vai ter 100% de alocação de um desenvolvedor X numa taxa Y, 20% de um gerente de projeto numa outra taxa, 30% de um outro recurso de sustentação, que é um outro desenvolvedor, em uma outra taxa, e assim vai, tá? Então, eu posso ir montando a minha squad ali dentro, na hora que eu estiver apontando o projeto, e isso vai fazer com que eu tenha uma visão detalhada dos custos depois, e eu vou conseguir flexibilizar ainda, né? Eu posso ter uma visão de squad de uso dos recursos por automação. Eu posso criar uma default, essa, mas por automação eu posso falar assim, essa automação aqui eu vou usar mais hora de desenvolvedor, essa eu vou ter menos hora de gerente,
porque eu estou contratando de uma outra forma, eu posso ir customizando automação a automação, se for o caso, essas parametrizações, tá? Para fazer refletir ali e para fazer com que o business case final ali, aquela análise de custo-benefício final, seja a mais completa possível, tá? Beleza. Beleza? O Enoch quer saber em que momento que a gente usa o Task Mining ou Task Capture, antes ou depois do Automation Hub? O Task Capture, ele é essa captura super inteligente e dinâmica e automatizada das tarefas. Ele pode ser usado, sinceramente, quase que a qualquer momento, tá? O normal dentro da esteira é que assim que a pessoa que proveu a ideia, por exemplo, no nosso caso aqui a Luísa, trouxe essa ideia, a gente já vai instigar ela, né? O Michel, que seria o cara da TI, ele já instigaria ela assim, cara, Luísa, você não quer documentar aí já essa ideia, não? Trazer os insumos, a gente chama de insumos, né? Quer trazer os insumos aí, não? Usa aqui o Task Capture aqui para pegar essa informação e tudo mais, etc. Então, normalmente nesse pedaço, mas pode ser que a sua automação tenha andado super prioritariamente, está lá na frente já, está na esteira de construção, e aí a gente está lá construindo o PDD, e a gente fala assim, opa, não estou com os insumos completinhos aqui do processo, aí eu posso pedir para a Luísa fazer nesse momento também, não tem galho, tá? Então, poderia ser a qualquer momento desse sentido. Já as ferramentas lá atrás, que a gente chamava de mining, que é o Task Mining e o Process Mining, esse mining aí usa inteligência artificial da UiPath para conseguir observar os usuários executando ações dentro dos sistemas ou observar ele em loco executando a ação ou executar em batch olhando o log. Então, a UiPath tem ferramental de inteligência artificial para olhar para um caso ou para o outro caso, por isso que tem dois, um é o process, o outro é o task, e usar IA, usar algoritmos de machine learning para sugerir novas automações de forma automatizada, tá? Ao invés de o usuário falar assim, opa, tem uma ideia, eu vou atrás das ideias, sacou? Então, essa é a visão aí dos mines da vida, tá? Beleza, o Vitor perguntou aqui pra gente, o repositório de códigos para reuso fica no Automation Hub ou no outro produto da UiPath? Fica dentro de um Git dentro do nosso Automation Hub, fica dentro da plataforma da UiPath, na hora que você sobe ali no package, tá? Isso não vejo, tá, Vitor? Eu não vejo como um substituto do GitHub, tá? Que você já usa. Eu vejo ali como um repositório para que, se alguma outra frente, por exemplo, algum outro squad queira pegar uma parte da automação, você tenha um local mais automatizado ali, mais à mão para o cara pegar. Mas também, ao invés da gente subir o arquivo no package, eu poderia subir a URL do GitHub, tá? Falar assim, ó, cara, você quer pegar a automação? Tá nesse local aqui, tá nesse branch aqui do GitHub, ou do GitLab, ou do... esqueci agora o que você usa, mas a gente poderia fazer da maneira como você achar melhor, subir no pacote ou subir na URL, tá? Para ficar dinâmico. Beleza. Priscila, para ter todos os gráficos mostrados no início, é necessário contratar mais um módulo da UiPath ou já é standard no Automation Hub? 100% do que a gente mostrou está no Automation Hub, tá? Não tem nada dentro de outros módulos, por exemplo, insights ou construções externas, tá? Coisa feita, sei lá, num Power BI, não teve nada assim. Tudo que a gente mostrou é 100% fim a fim dentro do Automation Hub, tá? Beleza. O Wesley perguntou aqui pra gente, o Automation Hub, ele faz um cálculo da utilização de uma licença de robô não atendida. Mas existem automações que não chegam a utilizar uma licença por mês. Existe alguma forma de mudar isso? Isso pode impactar no custo e retorno da automação. Bom ponto.
é até de certa forma raro, tá? Uma automação que use uma carga inteira de um robô, tá? A gente já pegou, tá? Casos assim, mas não é raro. Desculpa, é raro. Então, assim, normalmente uma automação ocupa lá 20%, 30% da carga de um robô, às vezes um pouco menos até. E isso a gente vai, dentro do próprio Automation Hub, na hora que tiver a parte técnica lá de preenchimento, a gente vai, baseado na volumetria, conseguir estimar quanto tempo e quanto é a carga de robô que está sendo provida para aquela automação. Isso é a estimativa que a gente tem lá no início do processo. Essa estimativa, galera, ela é, assim, de certa forma, complicada, tá? Porque varia muito o tempo que um robô consegue fazer uma ação versus um humano fazendo a ação, tá? Quando é um robô que vai ser altamente navegação em tela, ele precisa clicar e varrer as telas, e clicar nos menus, e clicar nos combos. Normalmente, o robô nem consegue ter um tempo muito, muito superior de um humano. Ele vai ter um tempo superior de um humano porque ele não para. O humano distrai, tal. O robô, como ele vai fazer aquilo massivamente, ele vai acabar fazendo na média mais rápido. Então, nesse caso, o robô, por exemplo, pode fazer em 1 hora o que um humano faz em 3. Então, eu tive um ganho X. E aí, eu consigo estimar quanto de robô versus o humano fazendo eu vou ter que ter. Mas uma outra automação pode ter consulta a banco de dados, consulta API, uso massivo de dados em Excel. E aí eu posso ter uma automação que um humano faz em 8 horas e eu faço ela em meia hora. Aí meu ganho foi muito maior. E aí o percentual de uso do robô menor. Então eu tenho uma estimativa que não pode ser única, mas ela vai acabar variando no tempo para a gente conseguir ver esse robô. Por isso que uma coisa que a gente constrói e a gente oferece nos projetos, a gente traz esse diferencial nos projetos, que é depois que a automação está construída, lá na frente, eu preciso olhar para os logs no orquestrador e agora não mais estimar, mas eu preciso ter certeza, baseado no que de fato está acontecendo, qual é o percentual de uso de cada uma das automações do meu robô. Eu preciso até mesmo para que, quem sabe, eu possa fazer um rateio do custo do meu robô entre áreas, eu tenho que saber efetivamente, não mais estimado, efetivamente, no centavo, no minuto ali, qual percentual cada automação ocupou daquele robô. Então eu sei assim, esse meu robô está com 70% de carga, 10% do processo A, 15% do B, 30% do C, e eu consigo mostrar isso no detalhe por dia, no detalhe no mês, no detalhe dia de semana, final de semana. Então eu consigo ver isso detalhadamente. Isso não está no Automation Hub, tá? Isso está numa customização que a Redesign provê, que a gente chama de lupa. A gente pode falar disso no futuro, quem se interessar. Mas que a gente já não está mais agora na fase de pré-automação. A gente está num passo lá na frente, que a automação já está construída, publicada no orquestrador, ela já está rodando em produção. E aí eu consigo olhar para trás, estudar os logs, 100% baseado nos logs, tá? E aí eu vou começar a ter essa carga de robô para saber assim, cara, eu estou estimando certo? Às vezes isso é importante da gente revisitar, né? Eu falei que essa automação ia ocupar 20% de um robô. Ela de fato ocupa? Pode ser que ela ocupe menos, pode ser que ela esteja ocupando um pouco mais, mas é importante saber que lá dentro do Automation Hub eu vou conseguir estimar um pedaço do robô para aquela automação e não sempre um robô inteiro, porque senão dificilmente o custo fecha, né? Se para cada processo eu precisasse ter um robô inteiro da UiPath, o custo dificilmente ia fechar. Ia ficar caro fazer as automações. Então a gente tem, e isso é muito comum nos nossos projetos, um único robô, às vezes atendendo 15, 20, às vezes até um pouco mais de automações por causa da volumetria de cada uma delas. Legal? Beleza.
Obrigado, Humberto, pelas respostas, Luan também. Acho que acabou a pergunta aqui do pessoal. E eu passar de volta para você, Humberto. Você fecha para a gente? Fecho sim. Primeiro, agradecer aí todo mundo presente. A gente sabe que nessa fase pós-pandemia aí, essas reuniões remotas e webinars e tal, às vezes já tá criando um processo um pouco, às vezes, cansativo, né? Então, assim, isso é importante da gente agradecer e reconhecer aí a participação de todo mundo. Depois agradecer aí o Luan, né, pilotar aí a ferramenta, foi super dinâmico, super bacana. A gente tem uma visão na prática, assim, é sempre rico aí. Obrigado ao pessoal aí, o Lucas e o pessoal do marketing também pelo suporte de vocês. E estamos aí, estão os nossos contatos, né? Estamos aí, Redesign Consultoria, tem várias frentes aí de contato com a gente, WhatsApp, LinkedIn, Instagram e tudo mais. A gente tem alguns casos desses que a gente falou, tanto de esteira de pré-automação quanto de construção, para dar de exemplo para vocês. Então a gente já tem experiência na prática com esse tipo de implantação, tá? Inclusive do Automation Hub. Então fiquem super à vontade aí para contactar o nosso time. O time comercial está aí super à disposição para receber vocês e a gente aqui técnico. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser pensar em tiver alguma ideia ou pensou em alguma iniciativa e quiser compartilhar, trocar ideia com a gente aqui e a gente tentar ajudar de vocês de alguma forma, estamos à disposição, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo tempo, pessoal. Conseguimos terminar aqui num prazo legal e bom almoço aí para todo mundo, bom final de semana. Bom resto de semana, né? Não chega a ser tão final de semana. Ainda é quarta-feira. Obrigado a todos aí, obrigado, Humberto. E espero que tenha sido bastante esclarecedor a todos aí. Valeu, pessoal. Grande abraço, tá? Tchau.